E muito bem, você que está ligado aí na 103,3, Rádio Top Minas FM, e você que está ligado também pela internet, no www.topminas103.com.br, em todas as plataformas da internet. O nosso boa noite para você. Está começando o programa Luz e Vida, o programa que é líder de audiência nas noites da nossa 103. Nós estamos falando sobre a apostasia e vamos encerrar hoje o nosso estudo sobre a apostasia. Eu quero agradecer aí os pastores e evangelistas que têm nos ligado, mandado mensagem, parabenizando até aí pelos estudos e pedindo para montar as apostilas desses estudos, enviar para eles através da internet, mas eu prefiro fazer as apostilas e deixar pronta e na oportunidade te entregar. Aqueles que estão fora da cidade, daqui de Juiz de Fora, né, que não dá para a gente entregar pessoalmente, você pode mandar o seu endereço, a gente manda através de Sedex para você a apostila, que são realmente estudos assim que mexem mesmo com a gente, e como a gente está tendo esse tempo, né, por causa da pandemia, está tendo esse tempo aí de escrever melhor, né, e estar revisando as doutrinas, né, as doutrinas bíblicas, e fazendo um estudo muito bom para que sejam aplicadas em diversas denominações. Que aqui a gente não fala de placa de igreja, e sim da Bíblia Sagrada, né? Então nós estamos fechando aqui esse bate-papo sobre a apostasia. Eu quero agradecer às inúmeras pessoas que têm nos ligado, nos mandado mensagem, as inúmeras pessoas que têm parabenizado pelos estudos e que nós estamos felizes por isso, porque tem nossos programas de brincadeiras, né, de bate-papo, mas também tem a hora da gente falar sério, e com as coisas de Deus nós falamos muito sério. E por falar em seriedade, a apostasia e o verdadeiro cristão. Dando continuidade, que basicamente existe duas interpretações sobre a possibilidade de apostasia e o verdadeiro cristão. A primeira interpretação diz que o verdadeiro cristão nunca irá apostatar, e essa interpretação mais tradicional dentro da teologia, dentro da teologia reformada, né? Que é a teologia mais antiga, não se fala bem muito disso, não. Porque as pessoas que faziam teologia antigamente eram pessoas que tinham que ter um certo indicativo, né? Vamos dizer assim, né? Que dizia que quem podia fazer teologia era somente padres que podiam fazer teologia. Hoje não tem isso. A pessoa fazia teologia e falava, você está fazendo teologia, você está estudando para padre? Não, hoje não tem isso mais não. A pessoa pode ser de qualquer credo religioso e pode fazer teologia, não é verdade? E essa discussão normalmente toma forma de embate entre os dois estudos, que é do calvinismo e do arminianismo, né? Então nós sabemos que esse embate aí tem no verdadeiro cristão, que nós somos os verdadeiros cristãos, aqueles que pregam a palavra de Deus, né? Que de fato parece claro que nas Escrituras que a apostasia é cometida por crentes nominais, por pessoas cristãs de verdade, ou seja, falsos crentes que nunca foram verdadeiramente nascidos de Deus. Judas, em sua epístola, descreve o perfil dessas pessoas. Ele diz que são pessoas ímpias que se introduzem entre os fiéis e convertem em dissolução a graça de Deus. Ele ainda diz que essas pessoas já antes estavam escritas para esse juízo. Está lá em Judas, no capítulo 1, versículo 4. Né? E o apóstolo João também fala dos apóstatas como pessoas que saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18 e 19. Então, quando se diz do apóstolo dentro da igreja, a pessoa que está fria dentro da igreja, que aquela pessoa nunca estava entre nós. Aquela pessoa que entra na igreja e chega lá e dá até sono, chega a dormir mesmo. Né? Você observa de cima do púlpito, você vê a pessoa cochilando, lá que você dá um glória, a pessoa vai com um susto que quase cai do banco. Né? Essa pessoa está ali, mas não está. A gente sempre falava que era o crente girafa, né? A cabeça dentro da igreja, o corpo dentro da igreja, a cabeça lá fora. Né? Então, está esfriando na fé as pessoas que estão na apostasia. Né? A pessoa está entre nós, mas não está. Ele nunca foi nosso. A pessoa talvez aceita Jesus, vai para a igreja, fica na igreja um tempo ali, aí com aquela alegria, né? Aquela vontade de ser, mas de repente vai caindo no esfriamento, né? Naquela geladeira
Aí o pregador está pregando, está chutando até a caixa de som para fazer barulho, e a pessoa está bem cochilando, né? Então a hora dobra o joelho para orar, se você ajoelha perto dele, você não escuta e dá um glória. Quando você vê, ele está até babando em cima do banco, de tanto cochilar e dormir, né? Então essa pessoa está fria na fé, não tem jeito, não tem como, a não ser ele dar uma sacudida, né? O Espírito Santo dá uma sacudida nele e falar com ele: acorda, rapaz, porque a vida não é desse jeito, né? Quando a pessoa é uma aposta do começo ao fim, lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 a 6, geralmente é um dos textos mais utilizados para defender a apostasia entre os cristãos verdadeiros. Realmente esse texto fala claramente sobre o perigo da apostasia. Mas o próprio autor do Hebreus, nesse mesmo capítulo, indica está falando de diferentes grupos de pessoas. Nos versículos que nós iremos falar sobre ele, ele fala sobre chuva que cai sobre dois tipos de terra: a terra que produz ervas proveitosas e a terra que produz espinhos e abrolhos. Né? É interessante saber disso, que ambas as terras recebem a mesma chuva, mas parece que o resultado são diferentes. Está lá em Hebreus, no capítulo 6, versículos 7 e 8. E o perfil de quem comete a apostasia é a seguinte: por outro lado, a Bíblia fala de pessoas que se envolvem com a igreja e até desfrutam de bênção por causa desse envolvimento. Eu acabei de falar de pessoa que aceita Jesus, vai para a igreja e fica ali naquela, tentando ajudar de todas as formas, procura o pastor, procura o presbítero, procura o evangelista e quer estar trabalhando no pré-batismo, quer trabalhar no evangelismo e tal, e quer se envolver de todas as formas, né? Essa pessoa até fica convencida intelectualmente da verdade de Cristo e do seu evangelho. Mas existe ali aquela coisa do momento, né? Do momento. Elas permanecem na igreja durante muito tempo, ocupam cargo de destaque, falam em nome de Deus, cantam bonitos e expulsam até demônios, né? Realizam milagres, ostentando dons espirituais. Está lá em Mateus, no capítulo 7, 23. Mas a mera convicção intelectual e envolvimento com os redimidos não se caracteriza a fé genuína. O apóstata pode ganhar a confiança da igreja, mas ele nunca poderá ganhar a confiança de Deus, porque Deus nunca o conheceu. Perceba que em Mateus 7, 23, Jesus diz esse tipo de pessoa: nunca vos conheci. Ele não diz: eu já conheci você um dia, mas me esqueci. Ele não fala isso. Eu nunca vos conheci. Aparta de mim que eu não vos conheço. Né? Então é o próprio Jesus que diz isso. Às vezes a gente tem uma pessoa dentro da sua igreja e você acha: nosso Deus, agora chegou um irmão aqui que é uma bênção. Esse irmão, ele ora, ele canta, ele prega, ele pula, ele coloca a mão sobre os enfermos são curados. Mas cuidado com isso, cuidado com isso. Ele pode estar em nosso meio, mas não pertencer ao nosso meio. O apóstolo cresceu no meio do trigo, ocupou o mesmo solo do trigo, foi regado com o mesmo trigo, mas foi colhido como joio. Olha para você ver, o apóstolo não deixou de acreditar em Cristo, pois no fundo do seu coração, naquele lugar onde só Deus pode sondar, ele nunca realmente acreditou em Deus. Deus não pode perdoá-lo simplesmente porque ele não tem do que se arrepender, porque ele não estava ali. Mas como assim ele não estava? Ele estava em corpo, mas a cabeça dele estava longe. Às vezes o rapaz vai para a igreja somente para arrumar namorada. Olha, eu vou falar com você uma coisa, viu? O que tem de rapaz indo para a igreja para arrumar uma moça bonita para casar é brincadeira. Ele vira um santo dentro da igreja, né? Vira um santo. Ali ele... tudo que o pastor fala, ele abaixa a cabeça: sim, senhor, pastor, pode deixar comigo, é uma bênção, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, até a irmãzinha ficar apaixonada por ele, né? Aí tem aquela irmãzinha lá bonita, toda charmosa, doida para arrumar um casamento também, porque a cabeça está lá fora. Aí, depois que casou, ele, chulispa da igreja. A irmãzinha vai sozinha para a igreja e ele vai para o boteco, ou vai para o campo de futebol e não está nem aí para a igreja. Não é verdade? Não acontece isso? Acontece. Então, a gente fala dessa forma, porque é desse jeito que acontece, não é? Ele nunca realmente acreditou em Deus, né? Esse terrível estado expressa o verdadeiro significado da apostasia, gente. Por isso, João escreve que aquele que está no pecado nunca conheceu o Senhor. Nunca. 1 João capítulo 3, 6. Então, tem que ter muita
muita sabedoria na hora de fazer todas essas coisas. A diferença entre o apóstata e o regenerado. Eita, agora eu vou pegar pesado com você aí, viu? Mas aquele que é nascido de Deus jamais poderá viver novamente na conformidade do pecado. Olha para você ver. Aquele que é nascido de Deus, aquele que veio, que Deus buscou lá no meio do lamaçal do pecado e trouxe para dentro da igreja e transformou a vida dele. Olha, eu estou falando de igreja porque na igreja é o lugar de você cultuar a Deus, tá? Então o lugar de regeneração é dentro da igreja sim, tá certo? Isto eu digo com toda clareza. Certamente você passa por crises, né? O verdadeiro cristão passa por crise e momentos difíceis, passa. Ele é confortado pelo pecado por conta de sua natureza humana decaída. Porém, ele não consegue se conformar com o pecado e viver na prática das obras da carne. Está lá em 1 João, no capítulo 3, 9. E Gálatas 5 também. Tá? No capítulo 5 de Gálatas fala sobre isso. Então, quando a pessoa está regenerada, ele tem, a diferença dele está aí. Porque a pessoa regenerada, mesmo ele entrando em decadência ali, conhecendo, sabendo, puxa vida, esse aqui vai me atrapalhar, esse aqui vai me... Ele sabe que aquilo ali é pecado, mas ele não vai concordar com aquele pecado. Ele vai ver que ele pode estar no meio do pecado, mas não vai concordar com aquilo. Ele fala, mas isso aí está errado, eu não posso viver com isso. Isso está errado, porque ele tem a cobrança, porque ele é regenerado. Quando o verdadeiro cristão erra, ele busca desesperadamente o perdão que só Deus pode dar. Primeira carta de João, capítulo 1, 19. Você pode anotar e ler aí na sua casa. Então, a apostasia é um mal que deve ser identificado e combatido pelas igrejas, pelos pastores, pelos pregadores, pelos líderes cristãos, seja de qual religião for. A apostasia tem que ser identificada e combatida. Porém, ela também deve ser interpretada como cumprimento das Escrituras. Mas como assim? Sim, cumprimento das Escrituras. Isso significa que a apostasia serve como um sinal que aponta para a verdade de que o dia do glorioso retorno de Jesus está próximo, tá? Olha para você ver, tanta coisa tem acontecido neste planeta Terra. Volto a fechar nosso bate-papo de hoje com essa finalização dos atos que estão acontecendo hoje no nosso planeta. Tudo isso que está acontecendo, gente, não precisa se assustar. Isso já estava escrito que ia acontecer. Hoje eu estava conversando aqui com meu cunhado. Falei, gente, as pessoas estão preocupadas, tem que preocupar mesmo, porque nós estamos com os pés nessa terra. Enquanto estivermos com os pés nessa terra, estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas não precisa de você se apavorar, não. Porque o homem só tem uma certeza aqui na terra. A única certeza que o homem tem aqui na terra é que um dia ele vai morrer. Agora não sabe como e não sabe quando. Porque se você soubesse o dia que você vai morrer, meu amigo, você faria tudo certinho para que você não perdesse a sua salvação. Mas Deus é tão sábio que esse dia e essa hora Ele não revela a ninguém. Não revela. Então, por isso, a apostasia tem que ficar de lado. Você tem que ser aquele crente, aquele cristão que ora a Deus 24 horas por dia. Ah, mas eu vou ficar sempre orando, toda hora orando? Não, toda hora você lembra de Deus. Se eu dou um respiro, eu lembro de Deus que me deu o ar para respirar. Se eu ponho alguma coisa na boca para comer, eu lembro de Deus que me deu aquele alimento para comer. E se eu sinto o paladar daquela comida, eu agradeço a Deus pelo paladar, porque Ele me deu esse sentido. Então, agradecemos a Deus em tudo. Eu acredito que este mundo está entrando em purificação, gente. Em purificação. As pessoas estão sendo balançadas justamente para isso mesmo, para acordar as pessoas. Tem pessoas dormindo. Você conhece aquela passagem lá da Santa Ceia, que está lá em Coríntios, que todas as igrejas leem essa passagem na hora da Santa Ceia, que fala que há muitos que estão dormindo. Há muitos que estão dormindo. Está lá em Coríntios, capítulo 11. Tem muitos que estão dormindo. Esse sono é apostasia. Não é o sono da morte, não. Tem muitos lá na igreja, no dia da Santa Ceia, falaram, tem muitos que morrem. É porque toma a Santa Ceia indignamente. Não é porque morre, não. Dorme. Dorme não é o sono da morte, não. É o sono da apostasia. Sabia disso? É o sono da apostasia.
Tem muitas pessoas mortas. Tem os vivos mortos aí andando pela rua fora, sabia disso? Tem pessoa andando como zumbi na rua, tem. Por causa de quê? Por causa do sono espiritual. Do sono espiritual. Aí, vê o cidadão e diz, tem aqui uns grãos de feijão que cura. Você vai lá, acredita, compra aqueles grãos de feijão caro, leva à sua casa, sem enganado. Tem aqui uma água que se você borrifar em cima da pessoa enferma, ele sai ali da cama. Está enganado. Tem aqui um óleo santo que se você chegar lá e busuntar a pessoa com esse óleo santo, você será curado. Está enganado também. Mas gordinho, mas está enganado? Está enganado. Você sabe por que está enganado? Porque não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensinou que você deve descer as águas para a purificação do pecado, nascer de novo. Beleza? A Bíblia ensinou isso. Batismo. E a Bíblia ensinou que quando tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja e esse ungirá com óleo e a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo que vai salvar o doente. Não é busuntar de óleo que vai salvar o doente, mas sim a oração da fé. Está entendendo como é que é o negócio? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho óleo santo lá em casa, que qualquer coisa que eu vejo de errado, eu vou lá e pego um óleo, e vou lá e vou ungindo, e vou passando óleo. Olha, gente, não faz isso não. Não faz isso não, isso não é bíblico não. Você unge quando você pede para ser ungido. O presbítero da igreja está lá em Tiago, você pode procurar aí, você vai achar lá em Tiago. Se tiver alguém alegre, cante. Se tiver alguém triste, chore. Se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Algumas versões falam os bispos, né? Porque bispo e presbítero é a mesma coisa, porque bispo e presbítero são palavras gregas, então bispo e presbítero é o mesmo significado. Chame os bispos da igreja, e este ungirá com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Mas que as pessoas que estão dormindo, estão na apostasia, eles estão encostados, eles estão dormindo. Eles estão dormindo. O vento passa, dobra as palmeiras, né? Dobra as bananeiras, dobra os pés de manga, e o crente está dormindo. Nada a ver. Está dormindo? Dormindo na fé. Aí quando o vento balança muito a casa dele, sacode lá, sacode a casa dele, ele fala, misericórdia, Senhor, mas aí é tarde. Aí cai nisso aqui, ó. Cai nisso aqui, ó. Jamais poderá viver novamente na conformidade do pecado aquele que conhece a palavra de Deus. Jamais, porque ele é regenerado. Então é preciso que o apóstata fique no meio dos crentes. É preciso, para que ele seja regado com a mesma palavra. E é preciso que o crente, quando eu falo crente, eu falo do cristão, viu? Aquele que crê na palavra de Deus. Que o cristão fique junto com o apóstata, para que seja regado com a mesma palavra. Então é só isso, é só isso. A apostasia está no meio do povo. O povo está na apostasia. O Brasil não tem mais religião, gente. O Brasil não tem mais religião. O Brasil era um país de o maior orgulho do brasileiro é de ter religião. O Brasil não tem mais religião. Sabia disso? A religião do brasileiro é carnaval, praia, futebol. Sabia disso? É. Carnaval, praia e futebol. As três coisas que a pessoa fala hoje no Brasil. É campeonato brasileiro, é campeonato carioca, é campeonato mineiro, é campeonato catarinense, é campeonato disso, campeonato daquilo. Só. Começa o carnaval, é o carnaval do Rio, carnaval de São Paulo, carnaval de Recife, né? E assim sucessivamente. Carnaval da Bahia, que dura uma semana, 2 semanas. Praia, carnaval e futebol. Onde está o povo religioso, o povo que calejava o joelho, que seja rezando, que seja orando? O saudoso pastor Anselmo Silvestre, meu pastor e professor, ele dizia que quando ele fundou a Assembleia de Deus no Brasil, que foi ele que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, ele andava de Timóteo até Coronel Fabriciano, ele andava de Coronel Fabriciano até Pingo d'Água, que vocês não sabem onde é, mas eu sei, perto de Bom Jesus do Galho, de bicicleta para levar a Santa Ceia. Ele andava de Governador Valadares e até quase lá perto do Teoflotone, andando de bicicleta para levar a Santa Ceia. Pede um crente para fazer isso hoje. Se não tiver um carro para ele levar, eu duvido se ele leva. Está morto, está dormindo. Então vamos acordar, povo brasileiro. Vamos levantar a bandeira da fé. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos mostrar para esse povo que para vencer essa batalha precisa de união. Não precisa de briga. Não precisa de levar a bandeira do Brasil para a rua. Não precisa de levar bandeira do PT. Não precisa de levar a bandeira do PMDB. O PMDB não existe mais não, né? Do MDB,
do PSL, sem bandeira de partido, não precisa de nada. Leva a bandeira da paz, a bandeira da justiça. Esta é a bandeira que nós precisamos carregar, essa é a bandeira que nós precisamos colocar nas costas e carregar e falar, eu sou cristão, eu vou pregar a palavra, eu vou levar a palavra, eu vou tirar as pessoas que estão dormindo, acordar, bater na porta, acorda aí rapaz, levanta essa cabeça. É isso que precisamos. Acorda povo cristão, acorda e prega a palavra de Deus, que é isso que precisamos fazer. Encerramos mais um programa Luz e Vida, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a você pela audiência e a todos vocês que estão conectados conosco pela internet no www.topmira103.com.br, você que está pela 103,3 FM em Juiz de Fora, você que está espalhado por todo o Brasil, por todo o mundo, aí pelas plataformas da internet, nosso muito obrigado a vocês. E está finalizado aí o programa Luz e Vida com o tema Apostasia. Na próxima segunda-feira vem outro tema. E assim, Deus em Cristo vos abençoe. Até segunda, se Deus quiser, porque graças a Ele, a vida continua.